Queridos irmãos e irmãs, eu os saúdo com a alegria do Senhor, com a graça, com a paz do céu para a sua vida. Nós iniciamos mais uma semana com o coração aberto, não é? Desejoso de receber o ensino que vem do céu, da palavra do Senhor para as nossas vidas. São as diretrizes do nosso Criador, do nosso Redentor, para a nossa caminhada aqui diária em tempos tão difíceis. Eu espero que você esteja bem, espero que você e sua família estejam guardados pelo Senhor, e mesmo se estiverem enfrentando dificuldades, lidando com desafios, tenham os olhos fixos nele, no nosso Pai Celeste, e que a graça dele, o poder dele estejam renovando as suas forças e assim a cada dia vocês tenham certeza da ação, da proteção do Senhor. Nós, irmãos, hoje vamos dar então sequência à nossa série de estudos sobre reconstruir, com base no livro de Neemias. Vamos lembrar, não é? Nosso propósito é analisar como é que Deus levantou e utilizou uma pessoa para mudar a história de outras. Ele pode fazer assim, nos utilizando em suas mãos ainda hoje, para que nossa vida seja abençoada, mas também que abençoemos ou levemos a bênção de Deus para outros. A nossa pergunta inicial é a seguinte hoje: diante dos tantos desafios que você tem enfrentado, o que é que você considera como maior ameaça? As pressões internas ou as pressões externas? Então, o que é que você tem, ao lidar com grandes dificuldades, visto, encarado como sendo uma grande ameaça? São os obstáculos externos, vêm de fora para dentro, ou são os obstáculos e barreiras internos, quem sabe dentro aí de você mesmo, dentro do seu seio familiar? Enfim, qual tem sido encarado por você, não é? Qual tem sido a maior ameaça? Vamos analisar como é que Neemias lidou com as oposições que se levantaram. Irmãos, vamos cantar um hino do nosso Inário Novo Cântico que fala muito sobre firmeza, sobre força, sobre força renovada, confiança, não é? E fala de estarmos prontos a sofrer por nome de Cristo e a vermos Deus agindo. É o hino 303 que eu quero agora pedir que você cante comigo, Pendão Real. E ele no coro diz: com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Vamos cantar, irmãos. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formado já terríveis batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão
sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém, irmãos. Vamos orar? Querido Deus, não nos deixe cantar estas palavras que expressam fé, confiança, esperança. Não nos permita cantarmos de boca para fora. Nós, ó Deus, precisamos da ação do Teu Espírito em nós, fomentando tudo isso. Fomentando mais fé, mais confiança, esperança renovada e redobrada diariamente no Senhor, porque a nossa esperança é Cristo. Por isso, ó Deus, toma as nossas vidas, nos conduz, ó Deus, pela Tua boa mão. O Senhor conhece como cada um daqueles que estão aqui conectados está nesse momento, o que passa pela mente, qual é a conjuntura da sua família, as suas questões pessoais, as suas demandas diárias. Ó Deus, mais uma vez nós te rogamos, Tu que és o Deus da providência, nós cremos que o Senhor age e trabalha para aquele que espera no Senhor. Por isso, ó Deus, que haja descanso no coração de cada um. Confiança que traz descanso. Que a Tua paz permeie o que pensamos, o que falamos, o modo como agimos. E agora, Deus, nós pedimos mais uma vez, humildemente, que o Teu Espírito, ó Deus, venha a nos desvendar os olhos para enxergar e trabalhar na nossa mente e no nosso coração para assimilar o ensino da Tua palavra, que é vida, que é como uma vitamina espiritual, e que assim, fortalecidos pela Escritura, pela Tua voz, nós possamos, ó Deus, caminhar firmes, seguros em Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos então ao livro de Neemias. Hoje nós vamos ler de novo o capítulo 4. No estudo anterior, nós até lemos esse capítulo, mas não tivemos tempo de nos aprofundarmos no que ele está aqui nos trazendo. Vimos o capítulo 3, não é? É o início da obra e agora um desdobramento, ainda falando do início ali da reconstrução, está aqui registrado no capítulo 4 do livro de Neemias. Vamos ler todo o capítulo 4, portanto, do verso 1 ao verso 23. O texto sagrado nos diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra? Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá:
Já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Meus irmãos, relembrando então, no capítulo 3, estudo anterior, nós vimos o início da reconstrução acontecendo e tendo ali um início promissor, justamente por causa da cooperação de muita gente. A expressão junto a ele, ao seu lado, aparece ali várias vezes, cerca de 30 vezes no capítulo 3. Então, o início foi de muita união, esforço cooperativo, não é? Esforço de equipe, e Deus abençoou assim a obra que estava sendo feita dessa forma. Já agora no capítulo 4, irmãos, nós temos aqui, logo de início já fica muito claro que a obra foi iniciada, foi feita enfrentando grande oposição. Todo o capítulo 4 está falando da oposição e do que foi feito em relação a isso. Não pensemos que Neemias e o povo ali com ele, eles começaram a obra num mundo de sonhos, sem problemas, já que tinham recursos enviados, né, pelo rei Artaxerxes. Não. Eles se viram imediatamente diante de oposição, e forte oposição, e oposição vinda de todos os lados. Até, irmãos, já citamos isso aqui na nossa série, mas tem muita gente, muitos irmãos, crentes em Cristo, que usam para aferir se algo é ou não da vontade de Deus, a presença ou ausência de dificuldades, de contrariedade, de oposição. Se não tem oposição, dizem alguns irmãos, então é sinal de que Deus está abençoando, é a vontade de Deus isso. Só que essa é uma maneira errada de aferir, repito, a vontade de Deus para nós. Porque muitas são as situações em que somos levados, conduzidos pela vontade de Deus, e isso enfrentando oposição forte. O capítulo 4, então, está nos listando aqui 4 tipos de oposição e registra aqui, graças a Deus por isso, as soluções correspondentes para cada uma. E ao analisar
como foi que Neemias e os demais ali reagiram a essa oposição, nós podemos olhar para nós e identificar também situações paralelas, não é? Que enfrentamos atualmente, como dissemos na pergunta inicial, os desafios que temos pela frente e as ameaças, como temos lidado com essas ameaças, oposição de todos os lados. O primeiro tipo de oposição aqui mencionado, aqui citado, é a ridicularização, que nós poderíamos traduzir para o século 21 dizendo assim, bullying. Olha o que diz aí, ou dizem os versos 1 a 3. Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ridicularização. Sanbalate e Tobias, irmãos, se desagradaram quando ouviram sobre o projeto de Neemias e imediatamente começaram a lhe fazer aberta oposição. Aliás, uma oposição que nós já vimos, né? Desde o capítulo 2, esses cidadãos aqui são citados como sendo opositores do que estava sendo feito ali. Como a obra prosseguiu e os trabalhadores se organizaram, a ridicularização tomou agora um novo fervor. E olha como foi executado ali o bullying, né? A zombaria ali em relação aos trabalhadores. Esses homens, Sanbalate, Tobias, eles diz o texto, zombaram dizendo, que fazem estes fracos judeus? Será que isso vai ser permitido? Eles vão sacrificar, ou seja, vão retomar a vida e o culto ali em Jerusalém? Eles vão dar cabo da obra num só dia? Vai renascer, né? Do pó as pedras que foram queimadas, ridicularizando aqueles que estavam ali imbuídos da obra de reconstrução. E vejam a palavra de Tobias especificamente, né? No verso 3, ele os desprezou, ridicularizou, dizendo, olha, deixa eles, ainda que eles tentem alguma coisa, uma raposa que vem aí vai passar e vai derrubar o que eles estão erguendo. Irmãos, parece que dá para ver esses dois rindo, gargalhando até aqui, se divertindo, né, às custas do povo de Deus. Uma situação muito constrangedora, desanimadora. Como dói, não é? Passar por isso. Como dói também ver as pessoas rindo e zombando de nós. Bullying. Agora note, irmãos, que os judeus não seguiram o rumo natural diante desta ordem de coisas, né? O rumo natural é o que a maioria faz e como reage, é procurando vingança, explodindo com uma ira descontrolada, né? Dando troco, né? Mas ao invés disso, nós vemos aqui Neemias e os trabalhadores ali lidando de outra forma com a ridicularização. Eles oraram. Isso está registrado no verso 4. Uma leitura rápida pode não trazer isso, né? Mas é citada a oposição, a ridicularização de Sanbalate, de Tobias, para que no verso 4, numa parada estratégica, seja registrada a oração que Neemias faz. Ouve, ó nosso Deus, estamos sendo desprezados. Oração. E na sequência nós vemos determinação. A determinação de ir adiante de todo o coração. Verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Vamos lembrar aqui novamente, o que já citamos na série, é que os muros não eram como o muro da fachada da nossa casa, né? Que pode ser levantado até num dia só. Eram muros largos, eram muros muito altos, tinha até edificações, casas em cima dos muros, torres
em cima desses muros, muros que circundavam a cidade, protegendo assim a cidade da ameaça dos invasores, dos inimigos, né, de outros exércitos. Muito bem, eles já tinham edificado o muro até a metade da sua altura, e o segredo é que o povo tinha ânimo para trabalhar. Então eles responderam ao bullying de que maneira? Orando. E nós nunca podemos desprezar o elemento da oração. Dizer para Deus, como fez Neemias: Senhor, nós estamos sendo desprezados, Pai. E que o Senhor trate disso por nós. Mas ao mesmo tempo, ou além da oração, eles tiveram determinação. Continuaram a obra. Irmãos, queira Deus que nós hoje estejamos motivados assim, sabe? Diante, ainda que seja da ridicularização, nós trabalhemos para a glória de Deus, sem nos distrairmos, sem desencorajar-nos facilmente, para que aquilo que Deus está realizando em nossa própria vida e através de nós prossiga. Então, o primeiro tipo de oposição foi a ridicularização. A pergunta é: como é que você tem lidado com a ridicularização na sua vida? Utilizando as ferramentas que o mundo utiliza, ou fazendo como Neemias e os demais ali, orando, e ainda mais ficando, assumindo uma postura de determinação, sem distrair e sem se desencorajar. O segundo tipo de oposição que vemos aqui, está nos versos 7 e 8, irmãos, é a oposição das ameaças. Os adversários não se entregaram facilmente ali, mas após a ridicularização, eles vieram com uma oposição mais forte, e dessa vez em forma de uma ameaça de ação militar, né? Olha o que diz aí os versos 7 e 8. Ouvindo Sanbalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Como Neemias e o povo ali lidaram com essa ameaça de ataque? Verso 9 fala mais uma vez da oração. Nós oramos ao nosso Deus, é o verso 9. E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e noite. Há uma união aqui de oração e ação, não é? A gente vê aqui a primeira resposta, mais uma vez, sendo oração, e depois, logo, na sequência, eles suplementaram a oração com a colocação de guardas. Eles demonstraram uma combinação saudável aqui, irmãos, de piedade e praticidade, né? De fé e ação. Oramos ao nosso Deus e, ao mesmo tempo, pusemos guardas. Diante das ameaças assim, até de ação militar, né? Eles oraram e eles agiram, reforçando ali a proteção que eles tinham, não é? Um terceiro tipo de oposição que vemos aqui citada, agora é uma oposição diferente, irmãos, está no verso 10. É uma oposição interna, que vinha de dentro, do próprio povo do Senhor, não vinha de fora. Por isso a minha pergunta inicial: o que é que você tem encarado como uma ameaça diante dos desafios que você tem lidado diariamente, como uma ameaça maior? São as pressões e as barreiras externas, que vêm, portanto, de fora para dentro, ou as próprias barreiras e pressões internas, os obstáculos que se levantam dentro de nós e, quem sabe, perto de nós aqui, no nosso seio da família, por exemplo? Aqui nós vemos claramente a oposição interna, porque o verso 10, irmãos, nos dá uma verdadeira equação do desânimo. É dito aqui: desfaleceram as forças dos carregadores, alguns do povo dizendo, já desfaleceram as forças, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Então é assim, em outras palavras, olha, a gente já cansou, ainda tem muito a ser feito, mas a gente não vai conseguir. É a verdadeira equação do desânimo, que muitas vezes molda a nossa maneira de pensar, irmãos. E nós, como pessoas tementes a Deus, precisamos tirar isso da nossa mente e do nosso coração. Facilmente, com essas palavras, o povo ali se esqueceu das promessas de Deus, né? Esqueceu do que o próprio Neemias tinha falado com eles
para eles há pouco tempo. Está registrado no início do capítulo 2, Neemias citando como é que Deus reuniu recursos e fez com que ele estivesse ali, enviado por ele mesmo, por Deus mesmo, para iniciar ali a reconstrução dos muros. Eles esqueceram de tudo isso e de forma pessimista, ao invés de regozijar-se, porque metade da obra já tinha sido realizada, né? Ao invés disso, de forma pessimista, eles olharam para aquilo que ainda tinha que ser feito e concluíram, desafortunadamente, que a tarefa era obra muito grande, grande demais. Entretanto, irmãos, Neemias não se entregou, confiou em Deus, continuou a fazer a obra. Nós, como cristãos, hoje, gente que busca Deus, temos que olhar, irmãos, não para o que ainda precisa ser feito na nossa vida, nos nossos queridos, na sociedade que nos cerca, na obra do Senhor, enfim. Nós precisamos verificar aquilo que Deus já fez e o que Ele continua fazendo, porque nós somos meros cooperadores. Deus é quem promove o avanço da sua obra, não é? Nós somos chamados para cooperarmos na obra que Deus realiza, e Deus está completando a sua obra, irmão. Como dissemos há pouco, Deus trabalha, Isaías 64:4. Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Não nos concentremos na oposição ou nas dificuldades, mas em Deus que está agindo. Neemias, com essa posição, ou melhor, com essa visão muito positiva a respeito do que Deus ainda faria, ele persistiu em seu trabalho. Ele lidou com o negativismo, com essa verdadeira equação do desânimo dessa forma. Mas para encerrarmos, terminarmos aqui a lista de oposições que aparecem nesse capítulo 4, um último tipo de oposição é o perigo de um ataque inesperado, né? Os inimigos combinaram de entrar no meio do povo de Judá e matar ali muitos e assim fazer cessar a obra. Irmãos, é interessante que Neemias encontrou uma tríplice solução para esse perigo. Primeiro, ele coloca guardas em locais estratégicos ao longo do muro. Segundo, ele instrui os trabalhadores a ter armas à mão, juntamente com as suas ferramentas de construção. Então, eles estavam prontos para entrar em ação, sem parar de reconstruir ali, não é? Mas estavam prontos. Mas, principalmente, a terceira solução de Neemias foi proclamar a grandeza do Senhor, dizendo assim: lembrai-vos do Senhor. Isso está no verso 14. Lembrai-vos do Senhor. Vamos fechar a nossa palavra dizendo o seguinte: ao lidarmos com as oposições que se levantam, grandes desafios que temos pela frente, vamos lembrar, irmãos, que nós precisamos do Senhor. Precisamos lembrar dele. Ele é o Deus grande e temível. É o que Neemias aqui fala ao povo. E o povo recobra o ânimo e permanece fiel, firme ali na obra da reconstrução. Não se distraia. Continue firme, lembrando do Senhor. Um forte abraço. E eu convido mais uma vez você a agora derramar a sua alma diante do Senhor em oração. Chame a família. Vamos orar. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus permitir.